Jesus é conhecido por muitos feitos, mas durante seus 3 anos de vida pública foi reconhecido por fazer milagres. Durante seu ministério, Jesus se concentrou principalmente em 2 coisas: pregar e curar os doentes. No Evangelho de Lucas, escritor que também era médico, é dito que todos os que tinham doentes com várias enfermidades os levavam a Jesus. Ele colocava a mão sobre cada um deles e os curava. A Bíblia enfatiza Jesus como um curador. Mas por que isso era tão importante em seu ministério? As curas de Jesus anunciavam sua mensagem de uma cura mais radical, sua vitória sobre o pecado e a morte. A doença e a morte não fazem parte do plano original de Deus para nós. E as curas de Jesus nos provam, Ele quer nos curar. Existem 2 sacramentos de cura. O primeiro é o sacramento da reconciliação, que serve para curar a nossa alma, pois Jesus perdoa os nossos pecados. O segundo é usado para lidar com diferentes doenças físicas. A doença, o sofrimento e a morte são alguns dos maiores problemas que enfrentamos na vida. No entanto, a doença física pode nos distanciar de Deus, uma vez que nos leva ao ensimesmamento e ao desespero. A morte é algo que todos nós temos que lidar. Para ressuscitar com Cristo, devemos primeiro morrer em Cristo, mas Jesus quer estar conosco em nosso sofrimento. Por isso, Jesus deu à igreja o sacramento da unção dos enfermos, do qual continua a oferecer força e saúde por meio do ministério da igreja. A unção dos enfermos tem 3 partes: a oração da fé, a imposição das mãos e a unção com óleo. As palavras desse rito dizem: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. A unção dos enfermos é para aqueles que estão em perigo de morte por doença ou velhice. Somos convidados a procurar um padre quando enfrentamos uma doença grave. Jesus quer oferecer-nos a graça deste sacramento, e o padre pode rezar conosco em meio ao nosso sofrimento representando a igreja. É um dos sacramentos que pode ser recebido mais de uma vez. Os efeitos deste sacramento incluem o Espírito Santo nos dando graça e força. Também fortalece nossa união com a paixão de Jesus. A unção dos enfermos também nos prepara para o nosso último caminho nesta vida. Quando chegamos aos nossos últimos momentos na Terra, muitos de nós queremos estar cercados por entes queridos, e nossos familiares gostam de estar conosco para nos fortalecer, encorajar e orar conosco. Da mesma forma, Jesus e a Igreja querem estar ao nosso lado quando enfrentamos uma doença mortal ou em nossos últimos momentos de vida. Através do ministério do Padre, Jesus e a Igreja estão conosco em nossa jornada final de volta ao céu. São Paulo diz que se um membro do corpo de Cristo sofre, todo o corpo sofre. Isso significa que, unindo nosso sofrimento à paixão de Jesus, ele pode usar este sofrimento para o bem da Igreja. São Paulo explica: completo na minha carne o que falta as tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Isso significa que Deus permite que aqueles de nós que sofrem participem da obra redentora de Jesus, oferecendo qualquer sofrimento para a salvação do mundo. A Igreja oferece a Eucaristia aos que recebem a unção dos enfermos e aos que estão próximos da morte. Isso é chamado de viático, que significa provisão para o caminho. Este é o último sacramento do cristão, que recebe a Eucaristia e as orações da Igreja como alimento para a última viagem para casa, para a nossa casa no céu. A reconciliação, a unção dos enfermos e o viático constituem o que a Igreja comumente chama de sacramentos que encerram a peregrinação. Jesus quer que sejamos curados. Pode ser que sejamos curados fisicamente, se essa for a vontade de Deus e nos aproximar dele. Porém, é mais importante ver que todos nós caminhamos para o céu. Assim como nossos entes queridos querem estar conosco na necessidade, Jesus quer nos fortalecer para não cairmos no desespero ou no ensimesmamento. O sofrimento nos permite unir-nos ao sofrimento de Cristo e transformá-lo em sofrimento redentor. É assim que Deus nos oferece a graça de nos fortalecer na doença, através do sacramento da unção dos enfermos.